foi sobre Deus não vai me permitir passar por uma situação que eu não consiga lidar com ela. Então, se eu estou a passar por isso, há algum propósito. Eu posso não perceber agora, pode não estar a fazer sentido agora, mas há um propósito, há uma razão de ser para aquilo, ok? E obviamente que teve dias em que chorei muito. Eu recordo que quando meu filho faleceu, fizemos as cerimônias e tudo. Os meus amigos, quando vinham para minha casa, para casa da minha mãe na altura, para me ver, diziam: não quero ninguém aqui, nem para vir para minha casa para chorar. Quando vocês vierem para aqui, vamos bater papo, vamos rir. Mas por quê? Porque acho que desde que eu me conheço como pessoa, eu sempre penso, existe sempre algum lado bom da coisa. No matter what, existe, sempre tem que existir, ok? Sempre tem que existir. E não é positivismo, coisa do gênero, não. Sempre existe alguma coisa boa. Então, é difícil encontrarmos. Tem dias que até. Hoje em dia, tipo, tem momentos em que eu choro, fico com saudades de casa e pronto, mas ao mesmo tempo eu penso. Por alguma razão aconteceu a coisa do jeito que aconteceu. E já teve muitos momentos em que eu estava muito alegre. Eu fiquei tipo, oh, ok. Se calhar foi por isso que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Uma coisa é certa. Na altura em que eu perdi meu filho, quando eu vim, eu não tinha planos de ficar quatro meses aqui. Eu vinha ficar 4 dias, depois voltava para minha casa e voltava à minha vida. Acabei ficando 4 meses aqui e eu viajava para Moçambique no dia 11 de junho. Eu conheci meu marido, comecei a conversar com ele no dia 6. No dia 10 ele disse que queria me encontrar pessoalmente. Nos encontramos, o nosso date, né? Fomos a um date e conversamos, não sei o que dizer, by the way, amanhã vou embora. E na altura não éramos namorados, estávamos só a conversar. E ele disse, ok, vou te levar para o aeroporto. Quando levou-me ao aeroporto, ele pediu meu namoro. Eu falei, o moço tá maluco. Eu estou a sair, tipo, de um processo de divórcio, acabo de perder meu filho. Essa moça que acha que vai namorar, e nós, aí tem aquele bias, tipo, namoro à distância, tipo, esse moço que vai me trair, tipo, sei lá, deixa ver. E foi o que aconteceu, tanto que quando eu voltei para Moçambique, eu estava tipo, brada. Só que quando uma semana vai passar. Tanto que eu mesma, ele estava a levar a relação a sério, só que na minha cabeça, eu não sabia disso até muito Onde é que vai depois. dar? Exatamente. Mas eu estava tipo, brada, não está maltratando. Na minha cabeça não era sério. Honestamente falando, ele por acaso até ri disso, porque ele sabe dessa parte da história. Eu disse, quando começamos a namorar, eu estava tipo, brada, que não vamos tratar nada, você está aqui, eu vou voltar para lá, vou ver minha vida. Mas pronto. E como eu dizia, se eu não tivesse vindo para cá ficar do tempo que eu fiquei, eu não teria conhecido a ele. E eu não estaria, tipo, casada com ele. E não estaria a ter as oportunidades que eu estou a ter. Então, eu entendo que tudo aquilo pelo que passei, ah, foi da vontade de Deus. E de alguma forma aquilo tinha que acontecer. Epá, seria daquela maneira, não. Gostei de ter passado pela dor que eu passei, obviamente não. Ah, mas aí está, epá, se nós estamos a pedir a Deus para tomar a dianteira de tudo e ter, como é que se diz, nós entregamos e confiamos que Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, pá, vamos fechar os olhos, orar, vamos chorar, vamos gritar um pouco, mas, epá, não tem nada que vamos fazer de diferente, you know? Então, é sobre isso. Choramos, gritamos um bocadinho, mas voltamos. Eu digo para mim mesma, eu não, o meu maior medo como ser humano é perder minha memória, porque aí eu não vou me lembrar das coisas que Deus já fez por mim, a ponto de eu acreditar que Deus existe. Enquanto eu vejo alguns cristãos, por exemplo, que dizem, porque eu ouvi a voz de Jesus, ou não sei o quê. Eu nunca tive esse tipo de experiência. Mas eu acho que a minha fé é muito lógica, muito racional, de que, epá, Deus existe. E não, se Deus existe, ele vai fazer alguma coisa por mim. Então, para mim, é muito sobre isso. Tipo, se eu não acreditar em Deus, vai acreditar em quê? Deixa eu ver, então, eu como eu dizia, meu medo é de eu perder minha memória e eu não me lembrar que tem um milagre que aconteceu quando eu era mais nova.
pouco depois de ter me convertido, eu tranquei a porta de casa. Minha mãe estava lá fora, eu estava lá fora, as chaves estavam dentro de casa. Eu me esqueci de tirar as chaves. Tentei abrir a porta pela janela, não consegui. I'm telling you, a porta abriu-se. Eu disse, Deus, estou a pedir abrir essa porta. Eu não me esqueço desse milagre. Então, epa, acho que pode ouvir dizer, você está maluca. Mas eu vi, tipo, a porta se abrir, chave estava dentro de casa. Não tem nenhuma explicação lógica que porta vai se destrancar sozinha. E acredita que aquela fechadura nunca tinha sido arrombada para dizermos que teve algum tipo de falha, nada. A porta abriu-se. Então, são essas coisas que me fazem acreditar que Deus existe, literalmente. Outra coisa que eu não partilhei, quando eu era mais nova, eu fiz uma oração sobre a pessoa que eu queria que fosse meu marido. E, tipo, na minha oração, eu ainda tenho o meu caderno, mas deve estar aí numa mala, ok. Mas eu recordo que eu coloquei ali que eu queria que fosse um homem um bocadinho mais alto do que eu, meu marido é, que tivesse olhos verdes ou claros. Você vai apanhar onde pessoa com olhos verdes ou claros, não sabe que me fala. E é incrível que eu me esqueci daquilo, literalmente eu me esqueci. Até que quando nós, depois de casarmos, eu estava a arrumar as coisas, estava, acho que a arrumar a mala, ok. Eu vi aquela gente, então, tipo, eu gosto muito de escrever coisas, tipo, eu vou te mostrar umas. Espera, essa é a agenda que eu estou a usar atualmente, tenho essa, tenho mais umas duas aqui. Hold on. Wait. Tenho essa, tenho esse aqui é o meu mapa de oração, gente. Não, eu sou muito de escrever, então quando eu voltei lá, eu vi aquilo, eu fiquei tão feliz. Falei, Eva, eu esqueci daquilo, mas Deus não esqueceu, tá a ver? Então, Deus cuida Não, de detalhes. escrever é um ato de sabedoria. Se não Yeah, fosse porque os discípulos escreveram, não teríamos a Bíblia hoje. exatamente. Então, para mim é muito sobre Deus estar presente na minha vida, em detalhes, em coisas que às vezes eu posso até não perceber e eu percebo que ele está ali, ele fez. Tem uma imagem que diz assim, quando alguma coisa acontece, depois tu olhas para o céu e tu sorris e tu dizes, eu sei que foste tu. E isso parece nada, mas como é que eu vou explicar isso? Estás a ver, tipo, a certeza é que tão certo quanto a cadeira que eu estou sentada. Nada me faz pensar que essa cadeira vai deslizar, eu vou ficar no chão, ok? É a mesma coisa que acontece com Deus na nossa vida. Tipo, tão certo quanto eu estou a pegar essa agenda, é tangível, é tão certo que eu tenho a certeza de que Deus existe, de que Deus age, Deus faz as coisas acontecerem do jeito que Ele quer. E, obviamente, que mesmo nós não sendo perfeitos, nós ainda continuamos a ser a menina dos olhos dele. Yeah. You know? Não importa o quão baixo tu tenhas descido, o quão pecador tu penses que tu sejas, que te faz pensar que Deus vai deixar de me amar, Deus vai deixar de querer que eu esteja próxima dele. Não existe isso. Sim, Deus é um Deus justo, mas Deus em detalhes, em coisas que às vezes eu posso até não perceber e eu percebo que ele está ali, ele fez. Tem uma imagem que diz assim, quando alguma coisa acontece, depois tu olhas para o céu e tu sorris e tu dizes, eu sei que foste tu. E isso parece nada, mas como é que eu vou explicar isso? Estás a ver, tipo, a certeza é que tão certo quanto a cadeira que eu estou sentada. Nada me faz pensar que essa cadeira vai deslizar, eu vou ficar no chão, ok? É a mesma coisa que acontece com Deus na nossa vida. Tipo, tão certo quanto eu estou a pegar essa agenda, é tangível, é tão certo que eu tenho a certeza de que Deus existe, de que Deus age, Deus faz as coisas acontecerem do jeito que Ele quer. E, obviamente, que mesmo nós não sendo perfeitos,
nós ainda continuamos a ser a menina dos olhos dele. Yeah. You know? Não importa o quão baixo tu tenhas descido, o quão pecador tu penses que tu sejas, que te faz pensar que Deus vai deixar de me amar, Deus vai deixar de querer que eu esteja próxima dele. Não existe isso. Sim, Deus é um Deus justo, mas Deus também é um Deus de amor. No minuto em que nós nos arrependemos e voltamos para Deus, Deus está ali. Quando eu acabava de conhecer a Deus, eu assistia muitos filmes cristãos. Isso ajudou muito a solidificar a minha fé. Ainda que não tenha sido porque ouvi muitos, como é que se diz? Muitos milagres, ou que eu não tenha visto, tipo, tantos milagres assim, porque pá, não andei por cima da água, mas ainda assim, todos aqueles momentos em que eu assisti aqueles filmes, eu dizia, ok, tipo, Deus fez, É Deus porque é está a bíblico, fazer. a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Então, e é sobre isso. Enquanto nós nos colocarmos disponíveis para que Deus fale conosco, Deus vai falar. Enquanto nós cremos que Deus está ali, Deus está a fazer, Deus está a fazer. Por mais que nós não percebamos, ou por mais que naquele momento não faça sentido, Deus está ali. Só, yeah, acho que é. Yeah. Uma dose de fé para nós podermos começar o ano, para nós Uhum. podermos caminhar. É, acho que de tudo que foi falado, tem muitas, mas muitas coisas, muitos princípios que nós podemos tomar para nós mesmos. Uhum. Talvez não como está escrito, mas a Chelsea foi mencionando aqui várias passagens da Bíblia. A Uhum. fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós Sim. esperamos. Isso é Uhum. você saber, você vive como se Deus fosse alguém que eu posso pegar, posso falar, Sim. posso abraçar, porque Ele Uhum. realmente é, mas Sim. ah, talvez não hoje, não Ah, fez hoje eu não. como Uhum. nós esperamos. É. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só Uhum. podemos viver todas essas coisas que a Chelsea foi falando. Se sua mãe não tivesse agido como Noemi, dizer, Uhum. minha filha vai ficar aqui a viver esse luto e depois Uhum. o que vai Vai acontecer? vencer. Yeah. É preciso, isso é um ato de fé. Uhum. Principalmente nós como africanos, antigamente eu até acredito que teria que estar vestida de roupas pretas, ficar isolada durante sabe-se lá Uhum. quantos meses, Yeah. porque o luto vive-se de várias formas Uhum. e é, é, é algo, é uma bravura tão grande, dá para perceber que sua mãe é uma Uhum. mulher de muita fé. É preciso muita fé para conseguir encarar as coisas como são, Uhum. poder caminhar depois disso e, Uhum. epá, julgamentos vão haver, pessoas vão falar, mas é sobre tu, é sobre a Uhum. tua vida. Yeah. Tomaste uma decisão trouxe outros resultados, trouxe Uhum. outras consequências e boas. E se Uhum. não tivesses feito isso, E se tivesse não tivesse feito, ficado yeah. na tradição. Uhum. Então, yeah, é uma dose de fé, como mesmo falamos desde o início, as jornadas que inspiram, jornadas que impactam. Temos muitas coisas para aprender aqui da Chelsea. E Obrigada, estamos. Sandra. De nada. Estamos quase no fim, mas não. Uhum. Como é que é viver esse recomeço? Como é que foi recomeçar toda a Chelsea antes, uma Uhum. Chelsea mãe casada, depois do divórcio, agora um novo casamento, um novo país, outro idioma. Uhum. Como é que é essa transição? Ok, quando eu estava a namorar com meu marido, eu quase terminei com ele. Porque começamos a entrar nos arranca-rabos em que ele queria que eu me mudasse para cá, e eu fiquei tipo, eu não estou pronta, eu ainda quero ficar aqui e ainda estamos a conhecermos e tal. E pronto. Ok, ele me pediu em casamento no mesmo ano em que eu, em 2022. Ok, acho que nunca tinha partilhado isso assim publicamente. Nós começamos a namorar em junho, em 2022 ele me pediu em casamento dia 8 de dezembro. I was like, hey! Pronto, obviamente que ali no momento eu aceitei, mas depois comecei a conversar com uma amiga. Ela via que eu disse, pá, esse irmão aqui tá me pedindo em casamento, esse moço tá maluco. Mas ela disse, não, americanos são assim, eles não namoram muito tempo, quando namoram tem para casar e tal e tal. Pronto, e depois seguimos, fiquei em Moçambique mais uns 2 anos e pronto, depois continuamos. Ahm, mas eu estava a falar que nós quase terminamos, certo? Por que que nós não terminamos? Ele me mandou a passagem de Jeremias 29:11. Até que achei. Achaste? Pois eu pensei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, Uhum, planos de prosperidade e não de mal,
para Isso. vos dar um futuro e uma esperança. Uhum. Amen. Ele me manda esse versículo. Obviamente estamos ali chateados, porque estamos a discutir e tal. Nós não estávamos a falar por alguns dias, ele me manda esse versículo. Eu perguntei, what is that about? Literalmente, ele disse, minha mãe voltou e deu-nos essa palavra. E minha sogra também é cristã, graças a Deus, uma família super abençoada. Aquele versículo foi o que fez com que nós não terminássemos. Literalmente. Estávamos assim, 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 assim mesmo para terminar. Mas porque ele voltou, tipo, e minha sogra não sabia que nós não estávamos bem. Na altura, a mãe do meu namorado não sabia que nós não estávamos bem. Então ela voltou, ele deu-me esse versículo e tal. Então depois começamos a orar, aliás, oramos e tudo mais. E tempos depois, começamos lá a preparar o nosso processo e tal. Uma outra coisa que depois para mim foi confirmação. Eu vim para cá em fevereiro de 2024, para a mesma conferência que eu vim no ano 2022 em Harvard, mas também para poder passar um tempinho com ele, para nos conhecermos mais pessoalmente e tal, antes de darmos o passo. E quando nós estávamos aqui, eu vim, fiquei acho que uns 10 dias e depois volto para Moçambique. Em maio, ele submete a nossa papelada. Tudo correu muito rápido. Nossa expectativa era que eu viesse, mudasse para cá só em 2025, tipo um ano e meio depois, da forma como normalmente os outros processos correm, pelo que nós íamos vendo. O nosso processo corre extremamente rápido. Em menos de 1 ou 2 meses, nós já tínhamos tipo, tudo ok e marca uma entrevista. Minha entrevista foi no dia 24 de outubro. 24 de outubro foi a data que meu filho nasceu. E eu disse, se Deus não estiver a falar comigo desta forma, não está mais a falar comigo, honestamente falando. Fui para a entrevista e tudo, voltei a pedir documentação, não sei o que, entregamos tudo. Entreguei tudo. Volto, nosso processo fica aprovado no dia 27 de novembro. Tipo, já estava tudo ok, visto no passaporte e tudo. 27 de novembro era dia da ação de graças aqui. Em Moçambique, nós também celebramos a ação de graças normalmente em novembro, um pouco antes de dezembro. E para mim foi tipo, não há mais dúvidas que podemos ter, ok? E esse é o passo certo que realmente temos que tomar. Então, o fato de nós os dois partilharmos a mesma fé, e se eu puder vos dar uma recomendação, casem com pessoas que têm os mesmos princípios que vocês, ok? Literalmente, não inventem coisas, ok? Partilhamos a mesma fé. Como é que eu vou dizer? Eu fui super bem recebida pela família dele. Eu conheci minha sogra, tipo, em 2022, antes de eu viajar. Tipo, naqueles 2 dias, literalmente. Ele me trouxe para casa dele. Esse moço está maluco, de verdade. E um pouco depois, quando nós nos casamos, minha sogra disse, tipo, eu vinha orando pelo casamento, eu vinha orando por uma nora, tipo, por uma filha, né? Tipo, por uma esposa para meu marido. Meu marido nunca tinha namorado na vida dele, literalmente. E para mim, todos esses detalhes são uma forma de me fazer ter a certeza de que eu estou exatamente Onde onde eu devia deveria estar. estar. Exatamente. Eu creio que eu estou no centro da vontade de Deus, honestamente falando. Então, ah, a nossa jornada como casal, nós por acaso casamos no dia 14 de fevereiro. E sempre quando nós fomos lá marcar a data estava disponível e tal, ficamos muito felizes, porque era uma coisa que nós queríamos muito. E para nós eu acredito que o fato de eu ter nele meu amigo, meu melhor amigo, ainda que ele seja uma pessoa de uma cultura diferente, temos backgrounds de vida diferente. Eu tive toda uma vida antes de me relacionar com ele. E ele estava ali, tipo, eu digo, ele foi meu presente embrulhado. Ele estava ali embrulhado, tipo, à minha espera. E por acaso ontem saímos para buscar um chá que eu tinha me esquecido no sítio em que eu estava. Então, quando estávamos a voltar para casa, ele disse assim: literalmente, tu me fizeste esperar desde o primeiro dia. Eu falei, tá a falar de quê? Então ele depois disse.
quando no nosso primeiro encontro, eu estava atrasada. Ele fez esperar. Então, agora, quando nós temos que sair, estou quase sempre atrasada. Então, ele tem que me esperar. E fica aquela coisa de. Ele está sempre à espera de mim. Eu não, tipo, no meu tempo, quando a coisa estiver pronta e tipo, a nossa história como casal também me faz. Meu marido é extremamente paciente. Tipo, sabe, uma pessoa paciente, calma, pacífica. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de sair, amigos, não sei o quê. Ele. Tá vendo o ser humano na dele. Tipo, literalmente na dele. Quando nós nos conhecemos, ele não tinha redes sociais. Ele tinha Facebook, mas que praticamente acho que não posso ser lá desde que tínhamos 16 anos, ok? Ele teve Instagram por minha causa, teve WhatsApp por minha causa, mas tá vendo aquele tipo de pessoa que literalmente você nem sabe que existe. E tipo, ele quando entrou, tipo, quando ele tentou conhecer alguém, tipo, ele, pelo que ele me chocou, nunca chegou a conhecer ninguém pessoalmente, nunca fez, tipo, muito sentido. E nós nos conhecemos e prontos. Outra coisa. Um, num documento pessoal dele, tem minha data de nascimento. O número dele de telefone tem o meu ano de nascimento e o ano de nascimento dele. Então, 97, 94. Então, para mim, são coisas muito pequenas, mas que ao mesmo tempo, e exatamente, que me fazem acreditar que era suposto eu estar aqui com ele, ok? E Deus, epá, eu fiz coisas da minha cabeça, Deus arranjou a forma dele de me fazer voltar, tipo, para o caminho dele, para as circunstâncias em que ele queria que eu estivesse, e pronto. Então, para mim, tudo isso que foi acontecendo é só uma forma de Deus me fazer estar no centro da vontade dele, de alguma forma. Sim, fiz coisas que não agradam a ele, obviamente eu não sou santa, cometo pecados, obviamente, mas ainda assim é, acima de tudo, estar próxima dele, estar com ele, só. Estamos no processo de santificação. Santificação é um processo. Exatamente, exatamente. Então fica aquela coisa de, eu ter vindo para cá é um país total. Detalhe, eu não falava inglês até 2021, quando eu fui pro Change. Quando eu vou pro Change, eu digo, esse ano eu vou falar inglês. Eu coloco isso como uma das minhas metas. Então, comecei a desenvolver meu inglês e tudo mais. Quando eu tenho que ir à conferência, você estar a falar inglês na tua casa é uma coisa. Você participar de uma conferência de liderança, com pessoas de toda parte do mundo, that's like uma outra história totalmente diferente, ok? E eu venho para cá, com o meu inglês já a melhorar, obviamente, nos conhecemos e prontos, me mudei, agora estou aqui. Hoje me comunico. Outra coisa, ele me ajudou muito a continuar a desenvolver meu inglês. Nós falávamos muito tempo ao telefone e tal, e minha mãe perguntava: estás a falar com você? Com ninguém? Tipo, não interessa, é um amigo só, não tem nada a ver. Ela, tipo, esses dois aqui estão todos os dias a falar, tipo, a mesma hora e pronto. Então, ela como mãe sabia, né, o que estava a acontecer. Mas ficou aquele sentimento de a forma como tudo foi acontecendo, ainda que entre altos e baixos, lágrimas e risos, um, tinha tudo um propósito de ser. Deus estava a arranjar as coisas da maneira que só Ele consegue arranjar. Nós vemos a jornada de Jesus. Ele veio para cá, passou por toda a jornada, teve que morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Então, exatamente. Então, tem tudo isso que eu acho que só quando eu estiver com Ele vou dizer, epá, ok, like, that was the best way. Tipo, essa era realmente a melhor forma de fazer as coisas acontecerem, mas prontos. Então, yeah. Aproveitamos esse momento para, né, uma oportunidade, né, Uhum. de para quem está a acompanhar e gostava de aprender inglês, quais são as principais dicas que a Chelsea deixa para Ah, foi um processo bem intensivo para conseguir aprender um idioma de um ano, no outro ano estar numa conferência, ter que debater. Para mim foi sobre. Oh, sorry, não vi aqui o computador. Eu comecei a ler
muitos livros em inglês. Eu praticamente parei de comprar livros em português. Primeiro, eu gosto muito de ler, então comecei a ter muitos livros em inglês. Não aceitava mais, tipo, ler nada em português. Só comprei os meus últimos 3 livros que tenho em português são de amigos. Do Agnaldo Bata, da Melissa Dina e de Gilto Vassoa. São os únicos livros em português que eu tenho, literalmente, porque essas pessoas são meus amigos, ok? Então, teve isso. A segunda coisa, quando eu ia assistindo filmes, eu tirei as legendas em português, só deixava em inglês, que era para eu me familiarizar e pronto. Obviamente que eu não sabia que viveria aqui, mas como eu queria aprender inglês, foi essa forma de aprender. Ah, eu falei da questão de usar muito falar, como é que é? De assistir filmes em inglês e também quando eu encontrasse uma música tipo que eu gostasse em inglês, eu ia ver as lyrics. É o que é lyrics? Letra, letra. Letra, isso. Ia ver a letra em português para poder entender o que era, conhecer as palavras, para aumentar a minha gramática, posso assim dizer. Então, foi isso. E ajudou bastante. Uso muito Duolingo. Agora já não, mas usava muito Duolingo e também ajudou muito a manter o hábito e o ritmo de estar a aprender uma nova língua. Eu detesto gramática em qualquer língua. Eu falo português, inglês, francês e Xangana. Xangana acho que não sei se tem gramática de Xangana, mas nas outras 3 detesto gramática, literalmente eu detesto gramática. Mas era aquele hábito de aprender. Por acaso agora estou a fazer algumas aulas de inglês e é tipo com gramática mesmo. E estou a perceber que não é tão mal assim. Não, está a começar a entrar. Então, eu consigo me comunicar. Hoje em dia, falo inglês 24 horas e pronto, mas tento também manter o hábito de continuar a falar português, porque eu não sei se acontece contigo, mas tu esqueces as palavras nas línguas, tipo nas 2 línguas que tu queres falar, dar-te um branco. Então, não sei se é porque ainda estou no meu processo de transição para cá, mas para mim acontece muito isso. Eu, o, E. o, o que acontece comigo é es- dar um branco é, por Uhum, exemplo, às vezes só telefone com a minha família, falar português, uhum, xangano. Depois estou com o meu esposo, ele a falar inglês, e se uhum, eu tiver que responder um ou outro, normalmente uhum. tenho que fazer uma transição Sim, imediata, fico isso. branco. Mas outra coisa Uhum, que me acontece é, como eu fiz uma transição de carreira, estou na saúde, uhum. a maior parte das coisas que eu aprendi na Na saúde, área da aprendi saúde. aqui, aprendi tudo Uhum, em inglês. sim. Então, fazer a tradução é uma questão Uhum, de preguiça mesmo, tipo, sim. saber, eu sei isto aqui em inglês agora, Uhum, em português não sei, porque ainda não me dei sim. tempo de ver a tradução e mais, Sim. mas Uhum, é, yeah. totalmente entendo. Uhum. Então, yeah, foi mesmo isso para mim e pronto, acho que é tu ser intencional e falar com os teus amigos, a dizer, por acaso eu partilhei isso num, num Substack, é tipo um blog de escrita que eu tenho e não escrevo lá sempre, mas escrevo coisas que sinto que fazem sentido partilhar, deixar para as pessoas à vontade ficarem a saber e tal. E, yeah, é mais ou menos isso. Partilho lá como é que foi a minha jornada para aprender, como é que desenvolvi e pronto. So, yeah. Uhum. Uhum. Uhum, Na verdade, antes que eu me esqueça, uhum, a Chelsea falou um pouco lá no início sobre ter começado a faculdade, depois trancar, depois uhum, voltar para a faculdade. uhum, Isso mesmo, para quem está a começar, tenho a certeza que estamos em janeiro, as pessoas estão à procura de concorrer para a faculdade, uhum, estão à procura de ou entrar para um novo emprego. sim. Quais são as dicas que a Chelsea deixa para quem, por exemplo, até pensar, fiquei muito tempo sem estudar, acho que estou atrasada, já não vou a tempo, já muita confusão que acontece nesse tempo do ano. Então, quais são as dicas que a Chelsea deixa para as pessoas que estão aqui a nos acompanhar? Hum, Primeiro, obrigada pela pergunta, Sandra. Primeiro é sobre tu pensares quem é que tu queres ser, ok? Quem tu és, quem é que tu queres ser futuramente. Primeiro ponto, não é sobre o que as outras pessoas vão querer que tu faças, é sobre o que tu, como pessoa, queres fazer e tu queres ser. É a primeira coisa. Segundo ponto é, um, a tua jornada é tua, de mais ninguém. Sim, todos nós podemos ter algumas coisas similares, mas aprendemos de formas totalmente diferentes, vivemos de formas totalmente diferentes. Em psicologia, nós dizemos que comportamento é o resultado das nossas interações sociais, da nossa estrutura
biológica, como corpo, da nossa estrutura psicológica. E recentemente vi alguma coisa que envolve também a questão da espiritualidade. Então, tudo isso faz-nos pessoas totalmente diferentes. Nós podemos ser amigas, ou podemos ser irmãs até, mas temos amigos diferentes, vamos para ambientes diferentes, escutamos informações diferentes, podcasts ou músicas diferentes, e tudo isso molda a forma como nós percebemos o mundo e vivemos o mundo. Essa é uma outra coisa. Outra coisa que eu acredito que também é super importante, quando nós olhamos para o nosso futuro, aquela pergunta que nos fazem em entrevistas, onde é que tu te vês daqui a 5 anos? Não é só sobre tu como carreira, não olhem para essa pergunta como apenas tu como profissional, mas tu como indivíduo, tu como pessoa. Olha que, por exemplo, se eu não tivesse dito, eu quero falar inglês, eu, muito provavelmente não teria tido a oportunidade de ir para a conferência, não teria estado aqui e pronto, não teria o tipo de exposição ao qual eu tenho hoje, ok? Então, o que nós queremos ser futuramente, eu acho que não é guia muito o tipo de experiência, o tipo de. Não, mas o tipo de experiência que nós temos, porque depois de relacionamentos, todo o resto é só um suporte, mas o tipo de experiência que nós temos. Então, pensem que quando vocês morrerem, ok? Eu sei que é muito radical, mas pensem que quando vocês morrerem, vocês querem estar ali no vosso caixão a serem cremados, seja lá o que for, mas vocês querem estar em paz convosco mesmo. Vocês querem ter a certeza que vocês usaram todos os recursos e todas as oportunidades que vocês tiveram. Tem uma parábola, a parábola dos talentos. Gosto muito também dessa parábola e eu partilhei contigo, Sandra, um bocadinho antes de nós começarmos a conversa, a questão de eu me cobrar sobre as coisas que eu tenho que fazer e tudo mais, mas é sobre. Eu quero ter a certeza que eu entreguei o melhor que eu podia ter entregue para o mundo, ok? Todos nós somos pessoas únicas, com experiências, com sonhos, com planos, com objetivos únicos. E isso está. Estás a ver aquela coisa que diz, tipo, a folha não tem as mesmas folhas, a árvore não tem as mesmas folhas. E nós somos exatamente isso, só que não existe uma impressão digital igual à outra. É exatamente isso que nós vivemos no mundo. Então, o que é que nós, como pessoas, podemos oferecer para o mundo que esteja ligado àquilo que Deus, ou ao propósito que Deus desenhou que fosse para nós, ok? Não é porque nós vamos deixar de ter o livre-arbítrio, por aí vai, não, mas pensarmos o que é suposto eu ser, ok? Falando a questão de nós olharmos que estamos atrasados ou não, vou falar de mim particularmente. Eu queria ter o meu mestrado aos meus 25 anos. Aí faria a faculdade, terminaria aos 22, 23, depois faria o mestrado, terminava aos 25 e depois pronto, ia seguindo. E não foi desse jeito. Eu terminei minha faculdade, minha licenciatura, um pouco depois apliquei para o meu mestrado, fui admitida para o meu mestrado, fiz o meu mestrado, terminei com 27, eu acho que foi isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falei da questão de eu escrever, né? Então, eu fui para meu caderno e eu fui lá colocar um cheque. E eu coloquei, tipo, datas. Meio que imaginei como é que seria a minha vida e tenho lá ali algumas coisas que eu gostava de fazer até uma determinada idade, por aí vai. E eu fiz um cheque. Ali era suposto eu ter concluído em 2023, eu acho, 20, não, 2021 ou 22, mas só terminei 2 ou 3 anos depois. Então, o que eu fiz foi, coloquei o meu cheque e só atualizei a data. Isso diminui o valor da minha conquista? Não. Eu não fiz o meu mestrado pela sociedade, eu fiz porque é algo que para mim é importante. A minha educação, para mim, é a minha prioridade. Hoje em dia, penso assim, em fazer um doutoramento. Epa, podia ter feito logo que terminei? Sim, podia. Fiz? Não. E quando eu terminar, vai diminuir a minha conquista? Não, ok? E é sobre isso. E nós pensamos que não é sobre nós pensarmos em como a sociedade vai ficar feliz sobre o que nós estamos a fazer, não é obviamente que nós estamos a ignorar a sociedade por completo, mas o que é importante para mim, o que eu quero ser, para quem vai concorrer para a universidade,
o cenário em Moçambique é totalmente diferente daqui. Mas em Moçambique, o que é que tu podes fazer que vai te fazer estar feliz e realizado contigo mesmo? Ok? Que é para tu não correr o risco de fazeres uma coisa e depois dizeres, eu só fiz porque os meus pais queriam. Sim, os nossos pais nos ajudam a viver até uma determinada fase, mas depois disso é nossa responsabilidade. É que eu costumo dizer que minha mãe, quando era mais nova, me vestia de uma determinada forma. Hoje, como adulto, eu tenho o meu próprio estilo, Uhum. ok? E é sobre isso. Não queremos tirar totalmente a responsabilidade dos nossos pais, mas queremos tomar as rédeas da nossa vida. Nós queremos, olha, digo nós, eu quero garantir que a minha vida está exatamente do jeito que eu gostava que estivesse. Não porque fulano, Celcrano, Beltrano diz. E mesmo como uma mulher casada, meu marido tem os sonhos dele, eu tenho os meus sonhos. Vamos encontrar um. No meio termo, uma forma. Yeah, meio termo. Common ground é o quê? É meio termo mesmo. Meio termo, ok. Vamos encontrar um meio termo. Só que meio termo me remete que vamos ter que renegociar. Não, não é na questão de renegociar, mas vamos encontrar um ponto que faça Em sentido comum. para ambos. Tá. Exatamente. Vamos encontrar um ponto em comum, exatamente. Meio termo me faz pensar que tens que mudar. Não, não é o mudar exatamente, mas o que é que faz sentido para mim e o que é que faz sentido para ti. Então, e alinhamos essas coisas. E é sobre isso. Bom, deu para perceber tudo que a Chelsea, na verdade, está a falar é sobre identidade e comparação. Quando nós conhecemos nossa identidade, podemos olhar para as outras pessoas para nos inspirarmos, para Uhum, termos ideias e tudo mais, mas não nos comparamos, como a Chelsea bem disse. Se uhum, eu sei, eu tenho que me fazer essa questão: o que é que eu posso oferecer para o mundo, o que é que eu tenho para dar, o que é que eu gosto de fazer, o que uhum, dessa forma deixo de me perder, principalmente com a questão das redes sociais. Fulana de X está em Dubai, está a viver o melhor da vida dela, está uhum, não sei o que. E eu, tu não és fulana de tal, tu não és uhum. todo mundo, como nossas mães dizem. Exatamente. E nem sabes o que aquelas pessoas fizeram para estar onde estão. Uhum, Yeah. uhum. Uhum. Então, é exatamente isso, é muito necessário. Por isso que eu, particularmente, eu gosto de redes sociais. Esse Uhum. podcast, por exemplo, posto nas redes sociais, mas gosto também de ter um momento de pausa, um momento de me concentrar, ter meus olhos virados para mim mesma, que é muito bom. Yeah. Porque há muitas Uhum. distrações, há muita comparação, há muita coisa que nos pode adoecer se nós não prestamos Adoecer, atenção sim. em nós. Uhum. Yeah, vai ser um desastre. Está a ser uma conversa muito, mas muito produtiva, uma dose de inspiração que eu particularmente estava a precisar. Ahm, Estamos quase no fim, acho que tenho duas perguntas que Olha, ficaram. Ahm, obrigada, Sandra. eu que agradeço. Ai, esqueci, Uhum. antes de colocar essa pergunta, queria mencionar que ela é muito bem articulada, é muito agradável te ouvir. Obrigada. Obrigada. É muito agradável, é sério, é muito agradável te ouvir. Qual é o segredo para ter essa dicção, ser eloquente? Oh my God. Eu acho que nos dias que nós vivemos é muito necessário, é muito necessário, mesmo para pedir um emprego, para estar numa entrevista, é preciso saber falar. Eu não sei, meu Deus. Como é que eu vou responder isso? Eu não fiz nenhum curso de oratória ou nada do gênero. Ah, como é que você faz para ser bem articulado, meu Deus? Não sei. Ok, estou aqui a tentar pensar. Ok, uma coisa que eu tenho, estou a trabalhar já há um tempo, minha mãe reclama quando ela me ouve, por exemplo, a conversar com pessoas e tal, ela diz que eu faço muito porque estou a pensar. Então, essa é minha falha na comunicação, isso é uma coisa que eu não gosto muito. Não me incomoda, mas quando ouço um feedback das outras pessoas, eu tento melhorar. Uhum, Então, agora estou a aprender a conversar e fazer mais pausas, né? Sim, fazer mais pausas. Tem um professor de oratória, chama-se Vini Gang, eu acho. Encontrei ele no LinkedIn há umas semanas. E por acaso até tem um curso, estou a pensar em fazer, mas ainda não sei. Então, I don't know. Mas eu não sei. Eu gosto muito de falar. Acho que esse é o segredo. É sério, eu gosto muito de falar. Gosto de ouvir as pessoas a falar. Normalmente, eu acho que quando eu falo todas as palavras. Eu acho que
uma das vantagens de nós falarmos português, porque em português nós falamos todas as palavras diferente do inglês, americano e britânico, por exemplo, que o britânico tu ouves, tu consegues ouvir a dicção como deve ser, e o americano não necessariamente tem muitos cortes na língua, às vezes engolem muitas palavras e pronto. Por acaso, dias eu estava a conversar com minha sogra, começamos a rir, e eu estava. Tem uma cidade aqui chamada Worcester. Escreve-se Worcester. O primeiro dia que eu falei a palavra, eu disse Worcester. E não te vi, não, é Worcester. Like, why? Por que não estamos a ler o que está escrito, ok? Então, acho que essa é like, o gap com o inglês, porque tu tens que aprender a dicção daqui e tudo mais. Uhum. Então, eu gosto muito de ler, se calhar ajude em termos de aprender a desenvolver linhas de pensamento e ajuda a escrever também. Gosto de escrever também, então, não sei se influencia, se calhar sim, não sei, Muito. mas. Eu influencia assim. Eu lembro que quando estava a aprender inglês, eu, Uhum, eu aprendi inglês com a gramática. uhum, Então, exigiam-nos muito sim, cópias. Fazer sim, cópias, fazer uhum, cópias. E no momento que você vai fazendo cópias, você tem tua mente, ou fica uhum, mesmo no teu subconsciente, tu vais sim, aprendendo aquela palavra e se tens como ler aquilo, escrever ajuda muito, muito uhum. mesmo. Então, se calhar seja isso que ajude a minha dicção, sei lá. Mas obrigada, muito obrigada. De nada. Já estamos na reta final, como disse. Uhum, Ah, depois de tudo isso, de todos esses movimentos, de todo esse uhum. caminho feito, percorrido, quais são os princípios que os guiam a tua vida e conduzem-te nas decisões que tomas? Uma pergunta muito interessante. A integridade, primeiro, é um valor que eu tenho. A excelência, a respeito pelas outras pessoas. Eu costumo dizer que eu faço a gestão da minha vida como se fosse uma empresa. Então, a empresa Chelsea é regida por esses princípios: integridade, excelência, respeito pelas outras pessoas. Integridade porque me permite com que, se eu acredito em uma determinada coisa, eu vou agir de acordo com a coisa que eu acredito. Eu disse que eu sou cristã, então, sendo cristã, não é suposto eu mentir, então eu não vou mentir. E não é suposto, por exemplo, dizer que eu vou fazer uma coisa e não fazer, ok? Então, sempre que eu digo que eu vou fazer uma coisa, eu procuro fazer essa coisa. Pode levar tempo, posso ter que renegociar deadlines. O que é deadline? Momentos de entrega? Traços. Yeah. Posso ter que renegociar isso, mas eu vou procurar sempre fazer a entrega no momento ou na circunstância, dentro do período esperado. A questão da excelência, tudo que eu faço, eu quero garantir que quando eu for para o meu travesseiro, estou orgulhosa da pessoa que eu fui no dia de hoje. Vou sim ter que melhorar coisas, vou ter que aprender coisas, vou ter que redesenhar planos, mas eu quero ter a certeza que eu fiz o melhor que eu podia fazer com os recursos que eu tinha. E respeito pelos outros, acreditando que o que eu tenho como verdade pode não ser a verdade para outra pessoa, primeiro ponto. O que eu creio que, obviamente que o certo é certo, o errado é errado, ok? Mas estar sempre disposta a ouvir a outra pessoa e perceber que a decisão que ela tomou achou que foi a decisão certa no momento em que ela estava. Tem, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: todos nós agimos de acordo com aquilo que nós achamos que está certo naquele momento. Obviamente que podemos mudar de opinião daqui a um tempo, mas se eu decidir fazer uma coisa hoje, é porque naquele momento eu entendo que aquela é a coisa certa a ser feita. Não quer dizer que eu não me vá arrepender, não quer dizer que eu não vá mudar de ideias, mas naquele momento fazia sentido para mim fazer aquela coisa ou tomar aquela determinada decisão ou ação. Então, é por aí. Então, tento ver dessa forma e, epá, eu gosto muito de dormir, então eu quero ter a certeza que quando eu for dormir está tudo bem. Yeah. Faz Uhum. muito sentido. Yes. E para quem nos acompanha, quem nos acompanhou até Uhum. agora,
que a vida, as coisas não saíram como planeado, o que a Chelsea diria para essa pessoa? Não, talvez como psicóloga e como mulher com experiência de vida e com, yeah, Hum, Permita-te viver um dia de cada vez. E tem uma frase que eu gosto muito que aprendi na Gelmove: o caminho se faz caminhando. Eu tento me lembrar dessa frase quase sempre e tem me ajudado em momentos em que bate um desespero e prontos. E, epá, a vida, ninguém tem uma vida perfeita. Primeiro ponto, muitas vezes nós olhamos aquelas celebridades e pensamos que elas têm tudo e pronto, têm dinheiro, etc., fama e por aí vai. Mas aprendermos a viver a nossa vida de forma ordinária. O ordinário também é bom. E digo isso porque eu falei que meu marido é uma pessoa muito calma, muito na dele. Um, ele só tem um melhor amigo, tem mais de dois, três amigos. Conhecemos algumas pessoas e tal, mas ele não é uma pessoa não é uma pessoa de estar em muitos sítios, holofotes e tudo mais, diferente de mim. Eu gosto de estar com pessoas toda hora, vou para isto, vou para aquilo, eventos, etc. Então, eu estou a aprender hoje a apreciar essa vida calma, tranquila. E eu fui para Nova York na semana do clima. E por eu ser uma pessoa extrovertida, eu achava que quando eu chegasse lá, eu estaria super à vontade, seria muito top e tal. Mas eu cheguei, I was like, what is this? Tipo, o caos, tinha muita legal. gente. Um, foi demais para mim, ok? Então, hoje em dia, eu digo, se calhar acho que eu não viveria em Nova York, ou se calhar teria que ir para Bronx ou tipo um outro sítio, mas por causa desse coisa. Ou seja, hoje em dia eu gosto mais tipo da minha vida calma, pausada, e por quê? Porque aprendi com ele. Ou seja, em todos os sítios em que nós estivermos, em todas as circunstâncias em que nós estivermos, um, nos permitirmos aprender. Se queremos coisas, fazemos planos, traçamos metas e tal, pode não acontecer do jeito que nós queremos, mas e o que aconteceu de bom? Ano passado, por acaso, foi o primeiro ano em muitos que eu não alcancei todas as minhas metas, literalmente. E quando eu tinha que fazer as minhas metas para este ano, senti-me desafiada, honestamente falando. Por quê? Porque eu fiz as minhas metas antes, sem contar o contexto em que eu estaria. Uhum. Porque eu me mudei para cá, teve todo um processo. Eu já conduzi em Moçambique, agora tive que fazer carta de condução aqui. Ter que aplicar para ter toda a minha papelada legal aqui. Então, foi um processo de readaptação, mas que ao mesmo tempo mudou aquilo que eu tinha traçado, que seria o meu ano de 2025, ok? E não alcancei tudo o que eu queria da forma como eu tinha traçado, mas fiz coisas muito melhores, que nem estavam nos planos. Yeah. Ou seja, aquela questão, a flexibilidade para entender que se calhar a coisa não vai funcionar como nós queremos que funcione hoje, porque o ambiente que nós temos hoje é diferente do de ontem, quando nós fizemos o nosso plano, traçamos as nossas metas. Só. Ah, Não, essa questão sobre viver ordinário é uma coisa que eu aprendi, acho que na dor mesmo. uhum, Eu estava acostumada a viver em casa da minha mãe e uhum, a viver sobre as regras delas, mas se me desse na sim, cabeça que eu quero fazer, sei que eu ia fazer, eu saía, uhum, sei lá. Minha vida era muito imprevisível, porque eu estava sempre a fazer coisas e do sim, nada estou aqui. Tem dias que são muito monótonos e eu ficava nos primeiros meses tipo, já não está a acontecer nada, tá tudo nada. limitado, eu Uhum, preciso sair, preciso fazer coisas e ter que uhum, aprender, perceber que isto também é vida e também tem exatamente. coisas, lições muito bonitas, coisas muito bonitas que podemos viver e pode ser muito agradável. E Uhum, agora é, como falaste mesmo, eu não viverei em Nova York, não viverei em nenhuma grande cidade porque é muito caos, eu fico super, hiper estimulada, não, ah, yeah. não. E, Yes. e com as redes sociais fica essa ideia de que eu estou a ficar atrasada, eu não estou a fazer Uhum, nada, minha vida está muito monótona, preciso viajar, preciso ir para aquela festa que aquela fulana foi, eu preciso uhum, fazer as coisas que o outro, só assim estarei feliz.
Sabes que eu fiz uma coisa pela primeira vez, no final da virada mesmo, no final do agora, dia 20, dia 31. Eu queria muito ir para uma festa, eu tinha 2 convites, meu marido não gosta de festas, então eu saí e fui sozinha. Cheguei lá, fiquei sentada, pedi um drink, estava ali a curtir, estavam as pessoas a jogarem bowling e coisinhas do gênero. E eu fiquei tipo, eu nunca tinha saído para um sítio sozinha. Eu já saí para comer sozinha, mas nunca para chegar a tomar um drink e ficar sentada. Sem estar agitada, sem estar a pensar um mil e uma coisas. E eu fiquei muito feliz. Voltei para casa super, tipo, satisfeita, no sentido de que é muito bom sair e apreciar a tua própria companhia. Sim, seria bom estar com outras pessoas, mas também foi bom estar sozinha. Estavas a falar da questão das redes sociais. Graças a Deus, minha igreja tem uma coisa de, há algum tempo nós fazemos jejum. Então, nós escolhemos se queres jejuar comida, redes sociais, coisas do gênero. E eu fiz um que jejuei redes sociais. Eu amei. A única rede social que eu usava era o WhatsApp por causa da família. Mas todas as outras eu parei de usar. E depois voltei e fiquei tipo, "Oh, o mundo está a acontecer sem mim." Yeah. E o caos, a pressão de que não sei o que está a acontecer e tudo mais. E se me dissesses, tipo, há 2 anos, Chelsea, tu vocês ficassem em redes sociais, eu diria, nada, Branda, vamos lá, temos que estar ali e tudo mais. E uma coisa que eu comecei a fazer, por exemplo, no meu Instagram, eu não posto coisas, às vezes que acontecem coisas super cools na minha vida, eu fico tipo, ei, quero partilhar. Eu fico tipo, para quê? É a pergunta que eu faço, tipo, estou a partilhar para quê? Qual é que é o objetivo? Eu não sou influencer, nem nada disso. Sim, tem pessoas que me acompanham e todo o resto, ah, mas se não me fizer sentido no momento, eu não tenho que partilhar tudo da minha vida. Não tenho que partilhar exatamente onde que eu estou, com quem Não eu deves estou. nada a ninguém. No final das contas, Exatamente, exatamente. Acho que é mesmo sobre isso. De quando em vez, tipo, minha recomendação para todos os jovens, de quando em vez, ficam umas semanas fora das redes sociais. Vais ver que para quando voltares, não mudou nada. Não, se não calhar perdeste perdeste só nada. uma outra fofoca. Nada mais do que isso. Yeah. Não, Chelsea, muito obrigada. Não sei se há alguma coisa que gostavas de acrescentar antes de encerrar. E falei muitas coisas. Falei muitas coisas. Muito obrigada, Sandra, pelo convite. Foi super, super top. Ficamos aqui a conversar, trocamos umas ideias. Como eu disse, essa é uma fofoca chique. Estamos aqui só a trocar a mesma ideia. Para todos que estiverem a ouvir-nos, eu desejo mesmo que vocês façam o vosso caminho sem pensarem que é suposto ser igual a de uma outra pessoa, ok? Nós, as mulheres, às vezes nos pressionamos muito, tipo, tem que casar, ter filhos, etc. Antes de não sei quantos anos, é quem pode dizer, ela está a falar isso, mas ela já casou. Eu já casei porque para mim faz sentido casar. Desde a nova, eu sempre meti na cabeça, pá, eu quero ter meu parceiro, quero ter minha vida. Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a viajar, eu comecei a perceber muitas mulheres aos 30, 40 anos a dizerem que, pá, eu nunca casei. Tenho uma amiga que tem 44 anos, ela nunca se casou, já foi pedida em casamento 2 vezes, 2 ou 3 vezes, mas nunca casou-se porque não faz sentido para ela. E está tudo bem. Acho que é uma coisa que eu gosto muito do Ocidente. As pessoas vivem nos seus próprios termos, não pelo que a sociedade impôs. Então, hum, tu, como pessoa, não deves nada a ninguém. Se calhar aos teus pais saberem que tu és uma boa pessoa, és um cidadão decente para a sociedade, não fazes mal a ninguém, ou se fizeres, foi sem querer, ok? Não de forma intencional, obviamente. E que, epá, quando vocês forem para a vossa cama, vocês têm que estar ali tranquilos que vocês viveram o melhor que podiam ter vivido e, obviamente, que vocês terem a certeza que se vocês morressem hoje, vocês tinham feito tudo o que vocês queriam fazer. Pá, se tem uma comida que vocês gostavam de experimentar, experimentem. Eu sou muito a favor de pessoas viajarem, porque ajuda-nos a abrir a mente e tu olhas a sociedade com outros olhos. Então, viajem, exponham-se a outras culturas, a outras pessoas. E viajar não é só sobre ir para um outro país. Viaja, tu nasceste em Maputo, Dentro vai do para Xai-Xai. país, Yeah, alguém vai nunca saiu de Maputo. exatamente, vai para Xai-Xai, vai para Gazi, para Inhambane, Beira, whatever, mas tu has de perceber que as pessoas vivem de formas diferentes, ainda que seja no mesmo país, têm hábitos diferentes
Epá, acima de tudo, sejam felizes, de Hum, verdade, sejam muito felizes yeah, e é um dia de cada vez. Não Muito existe um obrigada. roteiro, ok? E não esqueçam de ler a Bíblia. Leiam a Bíblia, ok? Para quem é cristão, lê a Bíblia. Para quem não é cristão, lê a Bíblia para descobrir porque que os outros são cristãos. Então, pronto. Uhum. Muito obrigada. E é janeiro, fevereiro. Feliz aniversário de casamento. Obrigada. Obrigada, Foi Sandra. Muito muito bom ter-te obrigada. aqui, Chelsea. Foi uma conversa. Yeah, hei de assistir, vou ter a oportunidade de assistir. Quando estivermos a fazer a edição, vou assistir de novo. Vai. Uhum. Yeah, há muita coisa que nós vamos poder aproveitar dessa conversa. Então, por favor, quem acompanhou, deixem comentários, curiosidades, perguntas para a Chelsea. Não se esqueçam de seguir lá nas redes sociais e vamos continuar a interagir. Muito obrigada. Tchau, até De a próxima. nada.